Graça e paz. Tudo bem com vocês? Podem sentar todos em nome de Jesus. Que bom que vocês vieram para orar, para interceder, para clamar, para buscar a face do Senhor. Aos amigos e irmãos que estão na live, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, nós temos aqui uma palavra que a gente já conhece, mas nós vamos introduzir, fazer o pano de fundo com o estudo que nós vamos fazer aqui hoje. Apocalipse 3. A Bíblia diz assim: ao anjo que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, no ponto de vista desta palavra, Deus ele tem 7 Espíritos. E quais são os 7 Espíritos de Deus? Tanto é que o candelabro na igreja, o candelabro ele tem 7 pontas, aonde no templo ele ficava aceso dioturnamente, e tinha uma pessoa responsável só para cuidar disso, porque não podia apagar. O que representa isso? O Espírito de Deus não pode apagar. Tanto é que um dos conselhos do Senhor Jesus é esse: não extingais o Espírito de Deus. Extingar é apagar. Os 7 Espíritos de Deus, eles têm que fazer parte da nossa vida. Quais são eles? Nós vamos ver agora por que a gente precisa ter os 7 Espíritos de Deus manifestados na nossa vida. Você vai ver que os 7 Espíritos de Deus, pastor, não é só o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz que, para a igreja de Sardes, que ele tem 7 Espíritos. Você tem alguma dúvida que Deus tem a capacidade de ter 7 Espíritos? Eu não tenho. Porque ninguém consegue limitar Deus. Ninguém consegue pará-lo. Então, nós vamos ver isso aqui no livro de Isaías, capítulo de número 11. Pessoal que está em casa, compartilha a live. Isaías 11. O livro sagrado, ele diz assim no versículo de número 1. Isaías 11, 1. Porque brotará um rebento, ou seja, um renovo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Estava falando aqui de Jesus, que ele vinha da raiz de Jessé, porque ele era filho de Jessé. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Então, o Espírito Santo, ele é um dos Espíritos de Deus. Ele está aqui entre nós. Ele é o Consolador. Ele que convence as pessoas. Ele que traz de volta. Ele que batiza com o Espírito Santo. Então, mas a Bíblia está dizendo que também repousará. Então, o primeiro Espírito é o Espírito Santo. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. Então, existe uma sabedoria que ela tem um cunho divino e ela só pode ser experimentada por aqueles que são íntimos do Espírito Santo. Porque um dos Espíritos de Deus é a sabedoria.
Quando Salomão, Deus aparece para Salomão, e ele diz: Salomão, você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. O que Salomão pede? Sabedoria. Então Salomão, ele pede um dos Espíritos de Deus sobre a vida dele. Então nós já vimos que tem o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O entendimento, aquilo que nós sempre falamos aqui na nossa igreja, é um dos Espíritos de Deus. Um dos Espíritos de Deus é o Espírito de entendimento. Então, entender as coisas divinas pessoal, é ter o Espírito de Deus sobre a tua vida. O Espírito de entendimento é um dos Espíritos de Deus. Então, quem entende as coisas de Deus está vivendo debaixo de uma graça de um dos Espíritos de Deus. Espírito Santo, Espírito de sabedoria e Espírito de entendimento. Então, o entendimento, a sabedoria é um dos Espíritos de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus, ele vai ter sabedoria. Quem tem o Espírito de Deus, vai ter entendimento. Por que muitas pessoas nunca vão ser sábias? Mesmo tendo experiências. Por que muitas pessoas não vão conseguir entender? Porque tem coisa que nós só entendemos quando temos o Espírito de Deus. Porque um dos Espíritos de Deus é o entendimento. Não é isso? Então, ter entendimento é ter comunhão com um do Espírito de Deus. Espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho. É o quarto. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, ele ia nascer aqui em Isaías 9, e um dos nomes dele seria Conselheiro. Um dos Espíritos de Deus é o Espírito de conselho. E o conselho dele é tão poderoso que sobressai ao conselho da religião, sobressai ao conselho da tradição, ao conselho dos experientes, aos conselhos da lei. O conselho dele prevalece. Então, quem recebe o conselho de Deus, recebe um dos Espíritos de Deus. E lembre-se, o conselho de Deus, ele sempre despotencializa o conselho contrário do diabo. Aquela mulher que chegou diante dele, que ela ia ser apedrejada, todos aqueles homens que tinham na mente dele algo religioso, algo tradicional, algo legal, eles tinham conselho, existiam estudos sobre isso. O Senhor Jesus trouxe o conselho dele. E o conselho dele colocou todos os outros conselhos por terra e prevaleceu o conselho dele. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, um dos Espíritos de Deus é o conselho. Você lembra quando Abigail, ela foi ao encontro, né? De encontro é quando bate. Ao encontro é quando vai se encontrar, né? Nosso português é tão... que até isso tem que prestar atenção. Então a pessoa vai chamar o pastor de analfabeto. É. Então veja bem, olha o que diz a palavra. Que Abigail, ela foi ao encontro de Davi, prostrou-se diante dele, ofertou na vida de Davi. Esta oferta salvou a família dela. Foi oferta mesmo. Ela mandou encher. É isso que vai trazer problema para minha casa? Não. Já sei, você vê a isso. Resolveu o problema. Mas e quando ela vai ao encontro, ela se prostra e fala com Davi e aconselha Davi. O que o Davi fala?
bendito sejas tu, bendito seja o teu Deus e o teu conselho. O conselho salvou a família dela e salvou Davi. Você vê que o conselho foi bom para Abigail e bom para Davi. Porque o conselho é um dos Espíritos de Deus. Então, quanta gente precisa de um conselho, de uma direção, a gente precisa se conectar com o Espírito Santo para que ele crie uma agenda. E através do Espírito de conselho, que é um dos Espíritos de Deus, possamos ser aconselhados e possamos vencer. Por isso que aqui, em Apocalipse 3, ele disse para a igreja, ele se apresentou para a igreja. Ele não estava falando com ímpios, ele estava falando com a igreja de Sardes. Às vezes a gente pega uma palavra, como por exemplo, eis que estou à porta e bato, a gente acha que isso é para os ímpios. E não era para os ímpios, era para a igreja de Laodiceia. Quem entendeu? Então Deus, ele tem palavras que são exclusivas da igreja, para o povo dele. E aqui nós estamos vendo, por que ele chegou para a igreja de Sardes e diz, aquele que está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho. E Espírito de fortaleza. Nós já entramos no 5º, o Espírito de fortaleza. O que é o Espírito de fortaleza? É o Espírito que te fortalece. É o Espírito que ele te fortalece. Então, um dos Espíritos de Deus é o Espírito de fortaleza. É por isso que a palavra diz, lá em Hebreus capítulo 12, levantai as vossas mãos, mesmo cansados. E vocês com os joelhos desconjuntados. Ele pede para que você se levante. Digo fraco, por quê? Por causa do Espírito que age em nós, Espírito de fortaleza. É por isso que os 300 homens de Gideão, eles vencem o exército, eles estão cansados, e a Bíblia diz, cansados, mas perseguindo. Por causa do Espírito de fortaleza. Por causa do Espírito que age. Então é importante que você se envolva com o Espírito de Deus, com o Espírito da sabedoria, com o Espírito do entendimento, com o Espírito de conselho e com o Espírito de fortaleza. Ele se apresentou lá para a igreja, só faltou ele falar como eu estou falando para você. Só faltou ele chegar lá e falar assim, eu sou o Espírito Santo, quem está falando é aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito de sabedoria, que é aquele que tem o Espírito de entendimento, aquele que tem o Espírito de conselho, e aquele que tem o Espírito de fortaleza. E agora nós vamos para o 6º, o Espírito do conhecimento. Irmão, não tem como a gente ter conhecimento a não ser pelo Espírito de Deus. Pastor, eu estou descobrindo muitas coisas nas palavras, estou tendo um conhecimento de Deus, um conhecimento em Deus, para poder ser uma bênção na mão de Deus. Eu estou tendo entendimento, porque é o Espírito de Deus que te dá entendimento. Eu estou tendo sabedoria, porque é o Espírito de Deus que dá sabedoria. E agora você está entendendo que Ele também dá conhecimento. E o que é o conhecimento, irmãos? O conhecimento, ele é uma arma que impede, que tira pessoas das trevas, que tira as pessoas do oculto. Por isso que a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento, ou seja, por falta do Espírito de Deus. Então, quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, automaticamente ela vai ter conhecimento, e ao ter conhecimento gerado pelo Espírito Santo, ela automaticamente vai sair das trevas. Ela vai sair do desconhecido.
ela vai entrar no conhecimento, ela vai entrar na luz. Amém? Amém. Então, nós estamos aprendendo aqui com o Espírito Santo sobre Ele. Ele está dizendo: eu sou tudo isso, igreja, comunidade Apacentai de Itupeva. Eu sou tudo isso que vocês estão aprendendo. E ainda um pouco mais. Eu sou o Espírito de Deus. Ele está dizendo aqui para a igreja de Itupeva. Ele está dizendo para nós aquilo que ele disse lá para a igreja de Sardes. Porque a palavra de Deus não muda. Ele é ontem, é hoje e será para sempre. Quem crê nisso, diga amém. E o livro diz então aqui, olha que interessante. Agora, então é o espírito de conhecimento. Então a gente só pode ter conhecimento das coisas de Deus, das coisas do mundo espiritual, se for pelo espírito de conhecimento gerado pelo próprio Espírito de Deus. O livro diz mais, agora nós vamos entrar no 7º. Espírito de temor. Não é isso que está escrito aí? O espírito de temor. E por que o temor, irmãos? O temor, ele é uma válvula. O temor, ele é, pessoal, um termômetro. Quando você tem temor, você tem o princípio da sabedoria. Você vê que um se conecta com o outro. Então o Espírito Santo, ele se comunica com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito testifica. Agora, por que nós precisamos de ter o temor? O Espírito Santo também, ele é um espírito de temor. Nós não conseguimos ter temor se não for pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos ter temor de não voltar à velha criatura se não for pelo Espírito Santo. Nós não temos temor de... se não for pelo Espírito Santo, a gente não tem temor para a gente poder viver uma vida de qualquer jeito. Por que a gente não vive uma vida de qualquer jeito? A gente falha, a gente erra, tudo bem, mas por que a gente não continua no erro? Exatamente porque o espírito do temor é o Espírito Santo, que habita em nós e age em nós. Agora, por que nós precisamos ter temor? Porque o temor, pessoal, ele é um recurso da igreja. O que mantém os anjos ao nosso redor é o temor. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem. Então tem que ter temor. Bem-aventurado, Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o temor nos faz ser bem-aventurados, que quer dizer feliz. As lutas são grandes, são enormes, a pressão é enorme, a pressão é grande, mas está agindo sobre nós os 7 Espíritos de Deus. O espírito de fortaleza, é por isso que eu estou fraco, mas estou dizendo, eu estou forte. É por isso que às vezes tem a dor e eu estou dizendo, meu corpo já está curado. É por isso que a gente está cansado e a gente diz, mas eu vou vencer. Porque está agindo sobre nós os 7 Espíritos de Deus. É por isso que às vezes dá vontade da gente fazer o que a carne manda, mas a gente tem temor, porque o Espírito de Deus está agindo em nós. O temor é o Espírito de Deus, é um dos Espíritos, dos Espíritos de Deus. Agora, por que eu preciso de ter tudo isso? Porque eu consigo fazer melhor. Eu consigo chegar mais longe. Eu consigo fazer coisas mais excelentes. Eu consigo superar. Era para muitos estarem nesse momento, pessoal, procurando o caminho da forca, igual Judas. Mas por que não procurou o caminho da forca? Porque o Espírito de Deus está agindo. O Espírito de fortaleza está agindo, te fortalecendo, te levando. Não, eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. O Espírito de fortaleza está sempre trazendo uma palavra para o nosso coração, para nos fortalecer, para nos levar para frente, para nos fazer forte. Amém, gente? Amém. Então,
A igreja precisa de entender isso. Por que eu preciso de ter conhecimento? Porque é um dos Espíritos de Deus. Então, quando a gente fala, pessoal, a gente precisa buscar conhecimento em Deus. É como se a gente estivesse dizendo, a gente precisa buscar o Espírito de Deus em conhecimento. Amém, gente? Amém. Isso que Deus está trazendo para nós é uma lição para que nós possamos continuar. Por que a gente precisa ter entendimento? Por que um dos Espíritos de Deus é o entendimento? Porque a gente precisa do Espírito Santo para fazer as coisas dele. E a gente precisa entender, e a gente só consegue entender as coisas do mundo espiritual se o Espírito de Deus estiver com a gente nos ensinando. Porque a Bíblia diz assim, que Ele nos ensinará todas as coisas. Quem crê? Agora, o diabo, ele quer sempre imitar as coisas de Deus. Você quer ver aqui uma coisa interessante? Que eu quero mesclar aqui para trazer o entendimento. Mateus 12. Abra sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12, versículo 42. Diz assim. Mateus 12, versículo de número 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então ela veio dos confins da terra para ouvir Salomão? Não, para ouvir o Espírito Santo através de Salomão. Quem entendeu isso? Porque um dos Espíritos de Deus é a sabedoria. Como que eu gosto disso? A rainha do sul, ela não colocou obstáculos. Ah, eu moro na Etiópia. O Salomão mora em Jerusalém. Eu soube que ele é um homem muito sábio. Mas olha aqui que a Bíblia está dizendo que a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, ela veio da Etiópia para Jerusalém para ouvir o Espírito de Deus através do Salomão. E ela vai se levantar no dia do juízo para dizer, para julgar uma geração. Que geração que ela vai julgar? Ela vai julgar aquela geração que tem carro, que demora 3 minutos para chegar na igreja e não vem. Vai julgar a geração, pessoal, que mora no quarteirão da igreja e não vem. Vai julgar a geração que pode ouvir o Espírito de sabedoria todo domingo, mas não vem. Que poderia estar aqui hoje, mas não veio. Vai julgar. Por causa das desculpas. Nós aprendemos domingo aqui. O Samuel, quando ele escutava a voz, ele levantava, eis aqui. As 4 vezes ele se levantou. Agora você vê lá, Cantares 5, aquela mulher diz, ouvi a voz, ouvi bater, vi a mão e não levantou. Se levantou depois. Deus vai julgar esses, irmãos. Então a rainha de Sabá, a rainha do sul, ela andou acho que 6 meses, né, Ju? Que a gente já viu isso, né? Que é com uma comitiva, ela andou 6 meses. Olha o quanto era longe, pessoal. Se fosse de avião, talvez ela gastaria aí, da Etiópia a Jerusalém, vamos colocar aí 2 horas. Vê quanto dá tempo de avião hoje. Mais ou menos. Sei lá, 2 horas, 1 hora e pouco, 3 horas de avião. Mas naquela época, ela foi de carroças, de carros, e andou 6 meses para ouvir o Espírito de Deus através de Salomão. E tem gente que brinca com isso, mas a palavra de Deus está dizendo que ela vai se levantar para julgar esta geração.
A geração que pode vir e não vem, irmão. A geração que tem um lugar para congregar e não congrega. A geração que tem um pastor e não valoriza. Ela vai julgar. Porque quando você recebe conhecimento, você está recebendo do Espírito de Deus. Pastor, eu recebi o conhecimento, é do Espírito de Deus. Pastor, eu recebi força, você recebeu o Espírito de Deus. Pastor, eu recebi o conselho, agora eu sei o que eu tenho que fazer como esposa, como esposo, como patrão, como servo de Deus, como obreiro, como membro da igreja, como filho de Deus. Agora já entendi. Pastor, recebi o conselho, você recebeu a porção do Espírito de Deus. Quem compreende isso? Aí o livro sagrado diz aqui que ela veio do sul para poder ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então o Senhor Jesus, ele falou o seguinte: as pessoas, a rainha de Sabá andou 6 meses para ouvir Salomão e a sabedoria dele, e ele falou: está aqui aquele que é maior do que Salomão. Está vendo, irmão? Pessoas andam distâncias para ouvir alguém que é de Deus, mas não ouve o próprio Deus. Tem pessoas que ficam só na terra, elas não evoluem para o céu, elas não evoluem para aquele que é maior. O versículo de baixo diz assim, o 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Lê comigo. E voltando, e achando-a desocupada, varrida, adornada, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração. Ou seja, tem pessoas que deixam de ouvir o Espírito de Deus, de receber os 7 Espíritos de Deus, mas por outro lado, os outros 7 Espíritos piores têm entrado na vida de muitos. A verdade é uma: existem pessoas que vão ser governadas pelos 7 Espíritos de Deus, e outras vão ser governadas pelos 7 espíritos piores, como está escrito aqui. Espíritos imundos e um pior do que o outro. E a palavra de Deus diz que o último estado é pior do que o primeiro. Então qual é o segredo, gente? Buscar e ter intimidade com o Espírito de Deus. Eu já escolhi qual é os 7 espíritos, ministro. Hein, Cris? Eu já escolhi, irmã Valdete, irmão João, irmão Antônio, eu já escolhi quem são os 7 espíritos que vai governar a minha vida. Repita comigo: Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de temor, Espírito de fortaleza. E o Espírito de conhecer é esse daí. Pastor, recebi conhecimento, Espírito de Deus. Recebi entendimento, Espírito de Deus. Recebi conselho, Espírito de Deus. Pastor, meu coração está cheio de temor, Espírito de Deus. Pastor, meu coração está forte. Não sei como que eu estou tirando, de onde eu estou tirando força. Espírito de fortaleza, Espírito de Deus. Eu já escolhi o Espírito que governa a minha vida. Quem já escolheu comigo, diga amém. Quanto tempo hoje de avião? 3 horas e meia de avião hoje. Oi? 2.400 quilômetros ela andou para ouvir a sabedoria de Salomão. 6 meses.
Está entendendo, pessoal? Quem quer, quer. Quem não quer, coloca desculpa, depois vai abrir a porta tarde demais. E aconselho você ir lá no YouTube, da Comunidade Cristã Apacentar, é só digitar no YouTube. Quem já curtiu, quem já escreveu lá no canal da igreja? Lá no YouTube. Se inscreve lá, porque sempre chega uma mensagem. A Cris pôs ontem ou hoje? Ontem, né, Cris? Hoje? Ontem. Já colocou lá a mensagem de domingo. Irmão, quem não ouviu, ouça. Quem ouviu domingo? A palavra de domingo. Quem não ouviu, ouça, porque domingo nós falamos aqui de feridas desnecessárias. E o que causou as feridas desnecessárias? Levantar tarde demais para abrir a porta. Se fosse o Samuel, ele não teria se ferido, porque toda vez que ele ouviu a voz, ele se levantou, mesmo estando deitado. Chega de desculpa, irmão. A rainha do sul, ela andou 2.300 quilômetros, 2.400. De avião, hoje ela demoraria 3 horas e meia para chegar. Mas ela andou 6 meses porque ela queria uma palavra. Só que vai chegar um tempo, hein, pessoal, que muitos vão andar vão atravessar oceanos por causa de uma palavra e não vai achar. O Espírito de Deus será tirado. Nós já lemos aqui em Apocalipse, ou melhor, em Tessalonicenses, que o Espírito de Deus, ele que faz oposição aos outros espíritos. Então o diabo só não toma conta por causa do Espírito de Deus que está aqui. E é esse que age em nós e através de nós. Amém? Esta é a palavra que Deus manda entregar ao teu coração. Compartilhe, fala para as pessoas. Domingo tem culto. Vai ter com o espírito de conhecimento aqui, espírito de sabedoria, vai ter espírito de fortaleza, espírito de temor, de conselho, Espírito Santo, e assim subsequentemente. Vai ser uma bênção. Amém? Em nome de Jesus. Pessoal, nós vamos ajudar também agora a casa de Deus. Você que está em casa e que ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Nós temos aí o número do Pix, para você fazer isso, fazer a sua semeadura, enviar uma oferta. Nós temos muitas necessidades, mas a Bíblia nos orienta que não é nem por tristeza e nem por necessidade. Ah, eu estou triste porque está passando uma luta. Ah, eu estou triste porque a necessidade é tão grande. A Bíblia nos manda fazer, pessoal, com alegria. Eu vou fazer porque eu estou alegre. Eu vou fazer porque eu tenho conhecimento. Eu vou fazer porque eu adquiro direitos quando eu semeio. Nós explicamos esse dia que algumas pessoas, inclusive eu já pensei assim, será que é barganha agora? Eu dou uma oferta e recebo algo em troca? Pessoal, não é barganha, mas é direito de colheita. Está escrito na palavra, dai e ser-vos a dado. Não tem barganha, é um direito de você receber algo. Quem semeia pouco, pouco colhe. Então sempre tem colheita. Então toda oferta que você faz, você tem direito de fazer uma colheita. Agora, dê destino à tua oferta. A tua oferta não pode só pagar a conta da igreja. Isso tem que ser secundário. Quem recebe o maior benefício pela oferta não é quem recebe, é quem dá. O poder que uma oferta gera na vida do ofertante, irmão, ele ecoa no mundo espiritual. Tanto é que a oferta de Caim, a Bíblia diz que fala até hoje. Oferta tem voz, ministro. Irmão João, oferta tem voz. Por isso que a oferta de Caim, ela fala. Agora, tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu vou compartilhar, talvez domingo, na hora da oferta. Eu quero compartilhar algo que eu descobri aqui. Quando os filisteus eles devolvem a arca, eles dão direção à oferta deles, pessoal. É aquilo que nós temos aprendido, semear por algo. Até os filisteus não só deram oferta, eles destinaram a oferta deles. Domingo eu quero comentar algo sobre isso que vai abrir bastante o seu entendimento em relação a isso. Agora, quando você oferta, você dá a oportunidade do céu agir sobre a tua vida.
A tua oferta é tão importante quanto a tua oração. Irmãos, aonde eu vou, eu ensino isso. Ontem eu preguei lá em Valinhos, na igreja do pastor André, nosso amigo, quero que vocês orem por ele, está precisando de muita oração. Talvez agora à noite ele foi internado de novo, com muitas dores, uma luta muito grande, uma leucemia. Isso tem tratamento, graças a Deus, mas ele está com muita dor. Ore por ele. Ontem fui pregar na igreja dele para substituí-lo. E ontem, quando eu falei isso para aquelas pessoas, que a oração deles era tão importante quanto a oferta deles, tem pessoas que ficaram maravilhadas. Mostrei lá o anjo falando isso. E eles entenderam. Aí na hora da oferta, o irmãozinho foi dar a oferta. Eu falei, irmão, dá destino à tua oferta. Ele falou, pastor, já dei. Já coloquei no meu coração e já sei porque eu estou semeando. Ele abriu a ele o entendimento. Quem é que falou com ele se o entendimento é um dos Espíritos de Deus? É o Espírito de Deus agindo quando tem entendimento. É o próprio Espírito de Deus. Pastor, entendi. É o próprio Espírito de Deus agindo, te dando entendimento. Quem entendeu? Quem aprendeu hoje aqui? Então, nós vamos aprendendo aqui cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, gente? Muito bem. Pessoal que está em casa, Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, que haja prosperidade. Compartilhe esta mensagem que vai abençoar outras pessoas. Domingo, te espero aqui, 8 da manhã ou às 18 horas. Deus abençoe.